Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos começar a aula da calça maré. Então, eu tenho aqui já uma pronta aqui para mostrar para vocês e para vocês conseguirem entender aí como que a gente vai trabalhar, tá? Bom, essa calça é super fácil de fazer, rápida. Por quê? Porque nessa daqui eu utilizei um fio um pouco mais grosso, porque eu queria ela assim mais estruturadona mesmo, tá? Mas você pode também utilizar um fio mais fino, já vou passar todas as informações, tá bom? Bom, para essa peça aqui, olha que linda, olha, maravilhosa. Para essa peça aqui, eu usei o fio Diamante Premium da Teixo São João. Ele é 100% algodão, vem 452 metros aqui nesse rolo, e ele tem um tex de 888. Tá? Ordem 6. 888. Então, é um fio grosso. Eu usei uma agulha com esse fio aqui nessa calça, eu usei uma agulha 5,5. Então, foi rapidinho, super rendeu. Rapidinho eu terminei tudo. Mas, é claro, eu tenho que falar pra vocês que ela ficou, sim, um pouco pesada, tá? Natural, porque é uma calça, né? Longa, com um fio mais grosso. Por que que é que eu fiz com esse fio? Porque eu queria uma peça mais robusta, mais estruturada mesmo, tá? Eu posso fazer com outro fio? Pode, com certeza. Você pode usar o fio aí da sua preferência. Se você quiser um fio grosso, assim, como o meu, que eu usei aqui, e você não tiver o diamante premium, você pode usar um barroco, por exemplo, né? Pode usar 2 fios do Bella, 2 fios do Charme. Ah, não, eu quero fazer com um fio mais fino. Então, você usa aí um fio de Charme ou um fio de Bella. Mais fino ainda, Bella Fashion, Anne, né? Se você for, pode usar também os fios da Fitcom. Tanto o Belle quanto o Mônaco. Ou o penteado, que é de algodão. O Mônaco é viscose, o Belle também, mas o penteado é algodão. Também vai ficar lindo, tá? Então, esse aqui é da Teixo São João. Bom, pra eu gravar a aula pra vocês, eu vou usar um outro um pouco mais fino e com uma cor bem forte pra vocês verem bem, tá? Então, eu vou usar esse aqui pra gravar a aula, tá bom? E daí já fica aí, né, a indicação aí pra vocês, né, desse fio ou de outros, tá? Então, fica bem à vontade aí pra conduzir a peça de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa peça aqui, eu usei, não cheguei a usar 2 rolos, tá bom? Foi quase 2, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia aí, porque o diamante premium vem bastante no rolo, então ele rende pra caramba. Aí, se você for usar um outro fio, aí você vai pegar uma agulha de acordo com o fio que você vai usar, tá? Medida, o que que você precisa? Pega a fita métrica, você vai precisar da medida do quadril. Só isso. Só essa medida por enquanto, tá bom? No meu caso aqui, ó, eu usei aqui a medida de 47, tá bom? Que no caso ficou 94, né? No total, 47 de frente, 47 de costas, total 94. Bom, gente, o que que eu quero... Aqui é a minha etiquetinha, tá, gente? Ó, é a minha etiqueta que tá aqui pro lado de dentro. O que que eu quero falar pra vocês? Olha só, essa calça aqui, eu fiz ela bem justinha no quadril, né? Lá no Instagram eu coloquei um vídeo e vocês podem observar lá que ela tá bem justinha no meu quadril, tá? Por quê? Porque eu fiz menor do que o meu tamanho. Eu tenho 103 de quadril, tá bom?
Mas essa daqui, vocês viram que ela tem 94. Então, 9 centímetros a menos. Por que que eu fiz 9 centímetros a menos? Porque eu queria que ela ficasse justinha em mim, no quadril. Então, é isso que vocês vão cuidar aí, quando vocês forem organizar aí pra fazer a de vocês. Ah, eu não quero justa. Então, faça da sua medida. Lembrando que ela pode ceder um pouquinho depois, né? Principalmente no comprimento, porque pesa. As pernas da calça, né? Tende a pesar um pouco. Então, pode acontecer dela ceder. Então, a gente sempre vai fazer um pouco menos do que a gente quer no comprimento, porque daí na primeira usada ela cede e fica beleza. Na largura, ela também cede um pouco. Não muito, mas cede. Então, como eu queria que ela ficasse justa em mim, eu fiz 9 centímetros a menos do meu tamanho, tá? E aí, você vai ver aí como que você quer, né, a tua, tá bom? Então, pra gente começar, deixa eu pegar aqui uma agulha. Eu peguei um fio mais fino pra poder gravar a aula pra vocês, tá? E peguei uma agulha de 3,5. Lembrando que com esse daqui eu usei uma agulha de 5,5, tá bom? Então, nós vamos começar. É um trabalho circular, tá? Nós vamos começar fazendo um cordão de correntes bem leve, com a mão bem solta, tá? Pra não repuxar depois, porque se você aperta esse cordão, depois aqui parece que fica preso, tá bom? Então, use a mão aí bem leve pra fazer esse cordão de corrente. E esse cordão você vai fazer com a tua medida, a medida que você quer, tá? Então, aqui nessa aula aqui, eu não vou fazer outra calça desse mesmo tamanho, tá bom? Eu vou fazer uma pequena, né? Porque eu já tenho aqui uma grande e até para ficar mais fácil, né? Pra fazer o vídeo. Daí, a gente consegue fazer mais rápido as aulas, tá bom? Então, você vai fazer um cordão de correntes com a medida aí que você tem pro seu busto, ó, do seu quadril, a medida do seu quadril, tá bom? Se você quer que ela fique justa igual a minha, faça aí uns 8, 9 centímetros a menos. Bom, feito o cordão de correntes com a medida que você precisa, você vai alinhar isso aqui e vai unir o cordão, porque a gente vai trabalhar de forma circular. Então, você vai unir com um ponto baixíssimo. Feita essa união, ó, a nossa primeira carreira vai ser essa daqui. A gente vai fazer 3 carreiras de ponto alto. Então, aqui, você vai subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E agora, em cada correntinha, você vai colocar um ponto alto, tá? Um ponto alto em cada correntinha. Vamos fazer 3 carreiras. Ó, 1, 2, 3. Nessa primeira é onde vai o cordão. É um cordão de correntes que a gente só vai passando só, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Se você quiser fazer, por exemplo, mais do que 3, também pode, tá? Isso daqui é como se fosse o cos da calça, né? Eu acho que 3 tá de um tamanho legal. Mas daí também vai de cada um. Se você quiser fazer mais. Aqui nessa que eu tô fazendo aqui com vocês, eu não vou fazer 3, tá? Vou fazer só 2. Porque eu vou fazer proporcional ao tamanho aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer 2.
Bom, fiz aqui as duas carreiras de ponto alto. Na verdade, aqui são 3, tá? Depois, essa daqui é feita depois de acabamento. Então, são 3 aqui na peça. Aqui eu fiz 2 para ficar proporcional ao tamanho que eu tô fazendo, tá bom? E agora, então, nós vamos começar a primeira carreira do ponto fantasia. Esse ponto fantasia, ele é a mesma carreira do começo ao fim. Ela só fica intercalada. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, vamos lá. A outra coisa, essa daqui eu fiz com ponto alto alongado, tá? Então, por isso que ela tá com um ponto bem grandão e super rendeu. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto alongado, eu vou explicar já. Muito bem. Então, aqui nós vamos começar 3 correntes, vou fazer 4 correntes para ser o meu primeiro ponto alto. E daí, em seguida, eu faço aqui uma correntinha de separação. Laço a agulha, no mesmo lugar, eu vou fazer o ponto alto alongado. Como que é? Tiro 1, tiro 2 e tiro 2, ó. Ele fica um pouco mais comprido do que o normal. Uma corrente, novamente laço, venho no mesmo lugar, tiro 1 só, daí tiro 2 e tiro 2. Então, ficou um leque aqui, ó, com 3 pontos altos no mesmo ponto, separado por um pontinho, uma correntinha, entre um e outro, tá? Aí, vou fazer uma corrente, vou pular aqui. Deixa eu puxar meu fio aqui. Ó, pode ver, tá vendo que a gente puxa direto daqui, tá? Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, e agora, outro leque. Vou pular 3 novamente no quarto, o leque, com os 3 pontos altos. Sempre alongado, em todas as carreiras. Se você não quiser fazer o ponto alongado, não tem problema, tá? Você pode fazer o normal mesmo. Ó, assim. Uma corrente, 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. Uma corrente, 1, 2, 3, no quarto, o leque, novamente, com os 3 pontos altos no mesmo ponto. É uma combinação desses 2 pontos aqui, tá? Leque, ponto alto, leque, ponto alto, leque, ponto alto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar uma perna aqui, que daí fica mais fácil. Olha só. Leque, ponto alto, leque, ponto alto. Na próxima carreira, onde era o ponto alto, fica o leque. E no meio do leque fica o ponto alto. Tá vendo? É só essa carreira, só que o diferencial é que ele fica intercalado. Por isso que dá essa jogada aqui e parece que é um ponto completamente diferente, tá? Então, vamos lá. Uma corrente, pulo 1, 2, 3. Um ponto. Uma corrente, 1, 2, 3, o leque. A gente tá tão, às vezes, acostumada a fazer o ponto alto normal, que às vezes puxa a laçada ali já direto, né? 1, 2, 3.
Olha só. Esse aqui é o ponto. Opa, bati aqui sem querer. E na próxima carreira, a mesma coisa. Só que daí nós vamos fazer do jeito que eu expliquei para vocês, intercalando, tá? Então, lembrando que agora a gente vai ter que, às vezes, fazer alguma adaptação aqui, ó. Porque o que acontece? Aqui tá com leque, então quer dizer, aqui tem que ser um ponto alto. E aqui também tem que ser um ponto alto e um leque aqui, tá? Então, eu vou fazer esse aqui, ó, um pontinho antes, porque às vezes a gente faz algumas adaptações para dar certo. Aqui, ao invés de eu pular 3, eu vou pular 2, ó. Às vezes um pontinho a mais, um pontinho a menos, tá? Não tem problema, tá bom? São adaptações que a gente faz para dar certo o nosso fechamento. Então, ó, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, aqui seria um ponto alto. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, ó. Pulei 2 novamente. Um ponto alto. E aí, aqui, eu vou fazer o leque. Então, aqui eu tô pulando 2 em cada um, pra poder dar certo aqui esse meu fechamento, tá? Ó, então, aqui nesses últimos aqui foi 3 normal, aqui foi 2, ó, aqui foi 2, aqui foi 2, aqui foi 2. E aqui vai dar 3, tá? Então, aqui eu vou unir agora. 1, 2, 3, 4, vou unir aqui. Ó, aí eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse meio aqui. Cheguei aqui no meio. Aqui eu vou subir, então, 4 correntes para ser o meu primeiro ponto alto, uma corrente de separação, e aqui no ponto alto eu vou fazer o leque. Ó. Sempre com o ponto alongado. Mas, se você quiser fazer o ponto normal, pode fazer, tá? Não tem problema. Ó, uma corrente, aqui no ponto do meio do leque, eu faço o ponto alto, ó. E depois, onde era o ponto alto, eu faço o leque. E é assim as carreiras, tá? O que eu vou mostrar pra vocês agora? Olha só, deixa eu pegar aqui a calça novamente. Eu fiz aqui, eu vou considerar um meio aqui pra vocês poderem ver, tá? Ó, aqui a primeira carreira, tá vendo? Aqui a primeira carreira. Aqui a segunda carreira. Terceira carreira. Quarta carreira, tá vendo? Quinta carreira. Então, eu fiz aqui 5 carreiras iguais. Totalizou aqui, ó, eu vou mostrar em centímetro pra vocês verem. Totalizou aqui até onde a gente começou, 15 centímetros, ó. 15 centímetros.
do início aqui de cima, do cos, até essas 5 carreiras aqui, totalizou 15 centímetros, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, todo mundo, não importa o tamanho. São 15 centímetros que a gente vai fazer. 3 carreirinhas de ponto alto. Aqui depois tem uma de ponto meio alto de acabamento, que a gente faz depois. 3 carreiras de ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5 carreiras desse ponto aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês. 5 carreiras assim, igualzinho. Depois dessas 5 carreiras, a gente já vai formar o gancho dessa calça, que é um pouco diferente, tá bom? Então, todo mundo vai fazer aí 5 carreiras, certo? Bom, eu não vou fazer 5 carreiras aqui, porque, claro, vai ficar desproporcional, né? Eu vou fazer menos, tá? Pra poder ficar proporcional aqui ao tamanho que eu tô fazendo aqui, tá bom? Porque essa daqui, ela é uma miniatura, né, gente? Então, não dá pra eu fazer a mesma quantidade aí, que vai ficar estranho, tá? Então, eu vou fazer aqui... Vou fazer aqui, ó, 4 carreiras, tá? Vou diminuir uma, só porque é a amostra, mas então vocês vão fazer 5. E daí, em seguida, eu venho pra mostrar como que a gente vai fazer o gancho. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira, que no caso de vocês são 5, e vou unir, então, com o ponto baixíssimo. Tá, muito bem. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Nós vamos começar as carreiras do gancho. Para mim começar as carreiras do gancho, eu preciso começar onde tiver um ponto só. Eu teria que andar com ponto baixíssimo, eu não gosto disso. Então, eu vou cortar o meu fio. E depois eu vou amarrar de novo, tá? Vou achar o meio do meu trabalho. Preciso do meio, ó. Do meio, observando que agora eu vou começar num ponto onde tem um aqui, ó, tá? Olha aqui, quero mostrar aqui pra vocês, vocês vão entender. Essas carreiras de gancho são carreiras que a gente precisa fazer aumento. São 4 carreiras de gancho. Porém, 4 carreiras que eu fiz, né? 1, 2, 3, 4. Porém, pode ser que vocês aí tenham que fazer uma a mais ou uma a menos. O ideal é que vocês provem, tá? O que que eu indico? Faça, por exemplo, 4 carreiras igual a minha, prende com um marcador e prova, para ver se o gancho ficou bom em você. Se ficou curto, faz mais uma. Se ficou sobrando muito, diminui uma, tá bom? Então, muito bem. Achamos o meio, eu já achei o meu meio aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu fio e vou prender aqui. Vou puxar e vou fazer um nozinho aqui. Agora, todas as carreiras de gancho vai ter aumento. Aqui, sempre aqui no meio. No meio da parte da frente e no meio da parte de trás. Então, vamos lá. Aqui, nesse ponto, a gente vai fazer um leque. Porque a gente vai continuar na sequência desse ponto fantasia. Nós vamos fazer um leque aqui, porém, um leque com 5 pontos altos. Então, vou fazer o primeiro. 1, 2, 3, 4, uma correntinha de separação. Venho no mesmo lugar. Um ponto alto alongado. Uma correntinha no mesmo lugar. Um ponto alto alongado.
uma correntinha no mesmo lugar, um ponto alto alongado, uma correntinha no mesmo lugar, um ponto alto alongado. Muito bem. Agora, uma correntinha, ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. É isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? É essa carreira aqui, ó. E agora, a gente vai continuar normalmente. Um ponto alto aqui, no meio, uma corrente, aqui um leque de 3. Uma corrente. Até chegar no meio da parte de trás, pra fazer a mesma coisa que eu fiz ali na frente. Esse leque maior. Vamos ver se eu já cheguei. Ainda não, ó. Tá vendo? É aqui, ó. Cheguei aqui no ponto do meio, então aqui eu vou fazer 5 de novo. Um leque de 5. Olha. Tá vendo? E agora, sigo fazendo a mesma coisa. Até encontrar, unir com um ponto baixíssimo. E daí, vou fazer outra carreira igual, fazendo o leque de 5 no centro. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu já vou mostrar pra vocês agora a próxima que a gente vai fazer, que também vai ter aumento. Aqui vai ter mais um aumento aí que eu já vou mostrar, pra poder criar o gancho aqui, tá bom? Vamos lá, cheguei, vou unir. 1, 2, 3, 4. Vou unir com o ponto baixíssimo. Então, eu já sei que aqui, ó, onde tá esse leque de 5, é o meu meio, que é onde é o gancho da minha calça, tá bom? Então, agora, a gente vai pra próxima carreira, ó. No meio do leque de 5, a gente vai fazer 5. De novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Bem aqui no meio aqui, tá bom? E como a gente tá com esse ponto aqui, ó, no primeiro do leque, o que que a gente vai fazer? A gente já vai começar aqui, ó. A gente vai fazer esse aumento aqui, que é um ponto no segundo ponto do leque anterior, tá? Então, como a gente tá com a linha aqui, ó, então fica fácil. Eu vou caminhar com um baixíssimo, cheguei no segundo ponto. Aqui nesse segundo ponto, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas para ser o meu primeiro pontinho aqui dessa carreira. Uma correntinha de separação, pego o ponto do meio do leque grande aqui, ó, e vou fazer outro leque grande, que é o leque de 5. Dois,
3, 4, 5. Fiz o leque grande aqui. Faço uma corrente e aqui nesse ponto já aqui, ó, o penúltimo antes aqui, ó, antes do último, eu faço o ponto alto igual eu fiz aqui, tá? Que esse aqui, na verdade, é o nosso aumento aqui do gancho. Tá bom? Então, aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui. E agora, a gente vai continuar a carreira normal. Uma corrente, aqui, um leque de 3. Uma corrente, um ponto, uma corrente, o leque de 3, e assim por diante. Vou fazer isso até chegar no leque grande da parte de trás. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na frente, tá? Ó, quando eu chegar aqui nesse grandão daqui, que é o gancho de trás, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Igualzinho, tá? Muito bem. Vou fechar aqui. E agora, a quantidade de carreira que a gente precisar fazer a mais agora aqui de gancho é sempre igual a essa daqui que a gente fez agora. Fazendo esse pontinho aqui, ó, aqui no segundo do leque, tá? Você pode ver que aqui vai criando um bico, ó. Por quê? Porque é o gancho que a gente tá fazendo, olha aqui, ó. Tá vendo? Vai criando um bico aqui. É o gancho da calça. Então, agora, você vai fazer mais 2. Que, no caso, é o que eu falei pra vocês que eu fiz aqui na calça, tá? 4 carreiras. 4 carreiras de gancho, ó. 1, 2, 3, 4. As outras 2 igualzinha a essa que a gente fez agora. Eu não vou fazer mais, tá? Porque, como eu falei, tô fazendo proporcional a esse tamanho, tá bom? Então, eu não vou fazer mais aqui. Quando chegar aqui, a gente vai fazer o quê? Cortar o fio pra poder emendar e começar as pernas. Depois que você fizer as 4 carreiras de gancho aqui, ou se você tiver que fazer 5, ou se você tiver que fazer 3, né? Então, corta o fio, arremata aqui, tá? E agora, nós vamos unir. Eu vou colocar aqui um nozinho corrediço na minha agulha. Vou pegar o pontinho aqui do meio do leque com o pontinho do meio do outro leque e vou unir aqui, então, com um ponto baixo, ó. Unir, tá vendo? Que eu uni aqui. Se você quiser, inclusive, pode fazer... Ah, vou fazer umas 3 correntinhas aqui, pra ficar um fundinho um pouquinho maior. Tudo bem, pode também, ó. Tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Se você quer que ele... Às vezes, você prova e ele tá um pouquinho justo, você tem essa opção aí de fazer. Então, aqui, ó, uma correntinha aqui, pra ficar um pouquinho mais solto, tá? Ó, mas aqui a gente criou, então, o gancho da nossa calça. Por isso que ela fica bem certinha no corpo,
porque ela tem um gancho um pouco diferente do que o habitual que a gente tá acostumado a fazer. Bom, agora a gente vai começar a descer as pernas, né? Então, as pernas é no mesmo esquema dos pontos aqui. Eu vou mostrar pra vocês, então, como que a gente vai começar a fazer as pernas aqui, tá? Depois de unir, a gente vai começar a trabalhar os leques e os pontos altos, os leques e os pontos altos, do mesmo jeito que a gente vem trabalhando aqui. Então, vamos lá. Aqui onde a gente tá, nós já vamos subir aqui pra fazer um leque, tá? Então, aqui nesse lugarzinho aqui mesmo. Vamos fazer um leque. Eu subi as correntinhas pra ser o meu primeiro ponto. Mais uma correntinha. E aqui, mais um ponto alto. Fiz um leque de 3. Uma corrente. No último ponto desse leque aqui de 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Nesse ponto alto, um leque. Uma corrente. No do meio, um ponto alto. Agora, é o ponto normal que a gente já tava fazendo. Aqui, leque, até dar a volta na perna. Lembrando que tudo que a gente tá fazendo nesse lado, a gente vai fazer depois no outro lado, pra formar a outra perna, tá? E daí, aqui, ó, já tô chegando pra fazer a volta. Então, aqui, ó, já tá aqui onde eu comecei, ó. Aqui eu só vou fazer um ponto alto aqui, bem aqui no meio do leque aqui, ó. Uma corrente. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui com o meu baixíssimo. Opa! E vou continuar meu trabalho. Então, aqui, ele corresponde a um leque, ó. Esses 3 aqui, onde eu tô. Então, eu vou caminhar até o meio, pra poder fazer o meu pontinho. 1, 2, 3, 4, uma correntinha. Aqui já tem um ponto, leque. Tá? Então, aqui não tem mais segredo. Agora, é só fazer carreiras circulares até atingir o comprimento que você quer para a tua peça. Quando atingir o comprimento, o acabamento é só uma carreirinha de pontinho baixo ou pontinho meio alto, como você preferir. Olha, já vou mostrar para vocês. Aqui eu apertei um pouquinho o ponto, tá meio durinho. Pra puxar, tá apertado. Ó. Então, igual eu fiz aqui, eu vou fazer na outra perna, ó. Então, aqui eu já tô, deixa eu pôr ela
Então, aqui tá formando uma perna e aqui vai formar a outra perna. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer depois do outro lado também, pra formar a perninha, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Quando eu cheguei no final, eu fiz uma carreira de ponto alto aqui, ó, só. Tá? E aqui, em cima, a carreirinha de ponto meio alto depois, ó. Uma carreirinha de ponto meio alto aqui pra fazer o acabamento e o cordãozinho. Mais nada, gente, mais nada. É muito linda essa peça e muito fácil de fazer, né? Então, eu vou descer agora a minha perna, tá? E depois eu venho, então, pra mostrar pra vocês. Olha só, uma perna pronta aqui. Pra finalizar, fiz a carreirinha de ponto alto. Eu vou começar a outra perna com vocês, só pra vocês não ficar dúvida, né? Porque aqui no meinho aqui é onde a gente faz um leque, tá bom? Então, vamos lá. Ó, quando a gente fez essa perna aqui, esse leque aqui, ó, a gente fez ele como se fosse aqui do meio, tá? Então, a mesma coisa a gente tem que fazer aqui pro outro lado, ó. Então, eu vou dar a laçada na minha agulha, ou eu amarro o fio e também puxo 3, né? Ou eu já faço direto aqui aquele pontinho alto. Então, aqui no meinho, eu vou fazer o meu ponto alto alongado aqui, né? Uma correntinha, no mesmo lugar, mais um. Uma correntinha, no mesmo lugar, mais um. Tá vendo? Ó, que é esse aqui, ó, que a gente fez aqui, ó. Esse aqui, tá vendo aqui? Então, corresponde a esse aqui, tá? E agora, então, a gente vai continuar trabalhando daí, normal, como a gente fez aqui do outro lado, né? Quando a gente criou essa perna aqui. Aqui, ó. Ó, a gente fez aqui, ó, tá vendo aqui? Esse pontinho aqui. Na última perninha aqui, a gente colocou um e seguiu o trabalho normal. Então, vamos fazer aqui esse leque aqui do fundo, tá? Aí, vamos fazer uma correntinha. Aqui, nesse último, aqui, nós vamos colocar o ponto alto de um, correntinha. E já aqui, que é o ponto alto, a gente vai colocar o leque. E daí, continuar, né, fazendo as carreiras normalmente, até formar toda a perna. Ó, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. E assim por diante, fazer as carreiras igual eu mostrei pra vocês, ó. E daí, a gente finaliza aqui a nossa perna. Eu vou cortar esse fio aqui, pra eu poder mostrar pra vocês. Aqui em cima, a gente põe na agulha um nozinho. E o acabamento daqui, uma carreirinha de ponto meio alto, ó. Laço, pego lá, tiro tudo. Laço, pego lá, tiro tudo. Laço, pego lá, tiro tudo. Então, essa é o nosso acabamento aqui do cos. Uma carreirinha de meio ponto alto. Se você quiser fazer ponto baixo, também pode, tá? Daí fica a teu critério. Então, esse é o acabamento ao redor aqui da calça. E depois, então, você vai fazer um cordão de correntinha, e vai passar aqui, ó, pra amarrar. Então, você passa o cordão assim,
2, 3 pontos assim, ó, intercalando, pra poder amarrar a calça na cintura. E a sua calça vai estar pronta. Olha que linda, gente. Vou terminar pra pôr no meu varalzinho aqui do ateliê. E, mais uma vez, eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui o cordão aqui, ó. Eu só fiz o cordão mesmo de corrente comum e fiz um nozinho na ponta, ó, só, tá? Ó, um nozinho na ponta, tá? E a nossa calça, então, fica pronta. Linda. Como eu falei pra vocês, uma outra dica que eu dou, se vocês quiserem fazer, por exemplo, como saída de praia, vocês podem usar o fio raíza, porque o fio raiz, ele não retém água. Aí, é bem bacana para fazer peça, assim, de praia, o fio raíza, porque ele não segura a água e você consegue usar normalmente. O fio de algodão, quando ele molha, ele já pesa, né? Ele encharca. Então, daí já não é bom se você vai molhar, tá? Só se for nesse caso. No mais, tranquilo. Mas, tá aqui a nossa calça, então, linda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que façam aí, me marquem para eu ver o trabalho de vocês, que é uma peça, assim, bem versátil, que você pode usar com um shortinho desses de lingerie por baixo, tá? A gente encontra em loja de lingerie esses shortinhos, tanto mais curtinho quanto mais comprido. Então, você pode usar esse shortinho por baixo ou mandar fazer um forro, daí aí fica a teu critério, né? Eu gosto de deixar assim, eu coloco o shortinho ou também uma hot pant, dependendo de onde você vai, se você vai pra praia ou não, né? Daí dá pra você usar também, tá? Mas ela é bem bacana porque o fundo é feito de uma forma diferente e não fica aquele fundo largão, né? Que tem gente que não gosta. E ele fica mais certinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveitem e façam aí muitas calças marés e me mostrem depois, tá bom?